Saúde a todos com a paz do Senhor, seja bem-vindo a este canal. Eu sou o pastor Silvano e hoje eu vou entrar aqui no podcast do nosso irmão César Cavalcante e nós vamos entrar aqui num assunto, eu vou estar reagindo ao vídeo dele a respeito do Hades, das pessoas que perecem e vão para lá, né? Eu acho muito bem interessante, eu convido você para estar aqui comigo, então vamos lá, né? E essa questão, pastor, do Senhor criou o homem como a coroa de sua criação e lançar o homem no inferno porque o homem não reconheceu o senhorio de Cristo. Esse é a grande prova de que o homem tem liberdade. Na verdade, se você parar para reparar, esta pergunta que ele fez, o que eu consigo ver? Eu consigo entender que não é Deus que está lançando o homem no inferno. O homem, ele se lançou no inferno. Como o homem se lançou no inferno? O homem pode se lançar no inferno de duas formas. A primeira é porque Adão pecou e por extensão toda a humanidade pereceu. Ou seja, a partir deste momento o homem já começou a cair em trevas a partir do pecado de Adão. Então, o homem já começou a cair em trevas. A partir daí, o homem já estava condenado. Porém, o que acontece? Deus envia o Salvador, seu Filho, Jesus Cristo. A partir do momento que Jesus volta para o ministério da reconciliação, resgatar aquilo que se perdeu, resgatar novamente o homem, de uma forma, comprando o homem com um preço de sangue, a partir deste momento, se o homem rejeita a salvação, se o homem rejeita Jesus, ele está se lançando na condenação. Então, depende dele. Se ele crê, ele será salvo. Se ele não crê, ele será condenado. Então, tem gente que se lança, né? Tem pessoas que até brincam. Eu vou pro inferno porque para lá é melhor, lá tem mais mulher, tem bebida, tem... Eu já vi gente brincar com isso. Ignorar totalmente aquilo que Jesus Cristo tem para ele. Então, não depende, não é o homem que é lançado por Deus. Não, o homem ele se lançou. Agora, se o homem vier a blasfemar, se o homem vier a pecar contra Deus, se rebeliar, aí ele está pedindo, né? Ele está pedindo para que Deus lance ele no inferno. Por isso que Jesus disse, temer a Deus, não temer o homem, que só pode matar o corpo, mas temer a Deus, que além de matar o corpo, ainda lança a alma no inferno. Entendeu agora? O homem, na verdade, é quem se lançou sozinho. O homem, ele mesmo se condenou, né? A partir do momento que ele desobedece, a desobediência é que mata o homem. Vamos lá. E que Deus amou tanto o homem que permitiu que ele exercesse essa liberdade, inclusive operando contra o próprio Deus. Mas um dia vai terminar e um dia essas pessoas serão julgadas. Isso não significa que Deus não amou, não significa que Deus não deu liberdade, significa exatamente que Deus amou e deu liberdade. Ele foi longânimo. E a prova da longanimidade de Deus são pessoas que operam contra a vontade de Deus e estão vivos aí para contar a história. Exatamente. Mas um dia essa conta vai fechar e nesse dia ele vai dar a paga àqueles que não honraram a Deus. É assim que eu entendo. O inferno seria um lugar específico ou um estado de consciência? A palavra inferno, ela já significa um lugar inferior. Então, a Bíblia trabalha com a ideia de que o inferno é um local. Em um local onde nós temos uma parábola de Jesus, que em algum momento da vida, Lázaro morreu, o rico também, ambos os dois foram para o mundo inferior. Lá embaixo havia o mundo inferior, o Hades, e do outro lado o seio de Abraão, e havia um grande abismo entre os dois lugares. De forma que quem estava no seio de Abraão não podia passar para o Hades. E nem quem estava no Hades podia passar para o seio de Abraão.
E um homem, um rico, ele viu Lázaro do outro lado e viu também o pai Abraão. E ele disse de lá: pai Abraão, mande que Lázaro molhe a ponta do dedo, só molhe, e ponha sobre a minha língua, porque eu estou aqui nessa chama em tormento. Ele mesmo disse: estou aqui nessa chama em tormento. Aí pai Abraão olha para ele e diz assim: ó, Lázaro não teve nada, sofreu, mas foi fiel. Você tinha tudo, mas não valorizou o que Lázaro valorizou. Vocês dois ambos pereceram e cada um foi para o seu devido lugar. Então o rico olha para pai Abraão e diz assim: olha, eu tenho 5 irmãos na terra. Mande que um profeta vá lá e diga para eles que este lugar existe, para que eles não venham para cá também. Entendeu o negócio aí? Aí o que acontece? Vamos lá. Pai Abraão diz assim: olha, já tem Moisés e os profetas. Se eles não crerem nos vivos, como hão de crer nos mortos? Faz todo sentido. Então, se nós olharmos por esse lado, embora a gente não consiga detectar o inferno com muita precisão, mas nós temos uma certa noção de quão terrível deve ser. Estado de consciência? Sim. Dor? Sim. Solidão? Sim. Medo? Sim. Sim. Né? Nós vemos tudo dentro desta parábola. Nós vemos tudo dentro dessa parábola. Essa parábola não foi contada por qualquer um, foi contada por Jesus. Então, isso deve se levar muito em conta. Né? Então vamos lá, continuando vendo o vídeo aqui. Mas é muito difícil precisar mais do que isso, porque a gente está falando de algo que não é nem da nossa dimensão, né? Então, tudo que está no campo da vida do espiritual, não tem como a gente documentar. Por exemplo, você abre a Bíblia lá em, sei lá, Ezequiel e lê a descrição de um querubim. Tenta desenhar um querubim, do jeito que está escrito lá. Ele tem 2 pernas e as 2 pernas são direitas. Como você consegue desenhar um cara que tem 2 pernas direitas? Fica estranho, né? Na nossa dimensão é uma coisa estranha. Cada querubim tem 2 corpos. A roda e o espírito do querubim fica sobre a roda. Para onde vira a roda, vira o querubim, mas são 2... Aqueles 2 ali é uma unidade. Como é isso? Entende? Então, tudo que você fala sobre vida espiritual, mundo espiritual, dentro do nosso mundo aqui como é que eu vou dizer? Físico. Físico, aristotélico. Ó, o que acontece? Eu já vi pessoas dizerem que foi arrebatada e que foi ao inferno e chegou lá e viu... E é sempre alguém famoso, é sempre alguém que era cantor, que era ator, aí pereceu, foi para lá e perdeu a sua vida e foi lançado lá e a pessoa desce lá e vê essa pessoa. Não faz nenhum sentido. Porque que Deus vai mostrar uma pessoa justamente porque a pessoa foi famosa? Para Deus é todo mundo igual, não há distinção de pessoa. Deus não faz acepção. Vamos lá. Paulo disse em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, vou até mostrar aqui, vou abrir aqui para vocês verem. 1 Tessalonicenses 4 e o verso 13, que diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejas ignorante acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Então, vamos lá. Você não pode ficar fazendo menção de uma pessoa que já pereceu, que já foi. Deus vai ficar mostrando para você. Para Deus poder mostrar algo assim para você, eu acredito que há uma probabilidade de Deus mostrar sim. Eu acredito. Mas para um trabalho bem eficiente, um trabalho muito importante.
Não vai sair mostrando a rodo, que nem eu vi uma missionária falando que já foi lá embaixo. Essa gosta do inferno, ela foi lá 15 vezes lá no Hades. 15 vezes. O que é uma pessoa que é indo 15 vezes num lugar tão terrível como esse? Você já teve um pesadelo? Você já teve pesadelo? Você já sentiu aquele medo terrível do pesadelo? Aquele pesadelo que você tem, que você não consegue se mexer e você sente aquele medo horrível. De repente você vê um ser, uma sombra na sua frente. Aí você acorda totalmente assustado com aquele medo superior ao medo que você poderia sentir aqui na Terra. É um medo muito pavoroso, algo muito forte. Agora imagine uma pessoa que desceu para lá e ficou lá e não pode mais retornar. E ela vai sentir esse medo pelo resto da sua vida. E o que mais atormenta a pessoa, eu não acredito que nem seja as dores que ela sente, mas sim as dores emocionais. Porque ela sabe que ela não tem chance nunca mais de voltar. Ela não tem mais chance. Então ela perde toda a esperança. É uma coisa terrível. Para Deus pegar o peão, ficar mostrando o sofrimento. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por que Deus vai mostrar que a pessoa está sendo condenada? O que a gente precisa mostrar, o que a gente precisa apontar, é na direção da cruz. A esperança e a salvação. É isso que nós temos que apontar. Não é ficar apontando o inferno, dizendo, olha, eu fui lá e vi. Não, Deus me... Eu não quero ir lá. É terrível, eu não quero. Eu tive uma revelação uma vez, uma revelação. Eu não estive lá, eu tive uma revelação, um sonho. E era algo terrível. Para que eu quero ir no inferno se o inferno não tem nada de bom? Né? É um mundo inferior, já está falando, mundo inferior. Então eu prefiro ir para a glória, ter arrebatamento, experiências espirituais como Paulo teve. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Agora, Deus vai ficar pegando o peão, levando lá para mostrar, e eu vi o Chaves lá. Teve uma irmã que viu o Satangos. O Satangos, quando era criança, assistia lá do já. O outro viu fulano de tal, que era lá dos Estados Unidos. O outro viu o Michael Jackson. Ah, me poupe, tá querendo ganhar visualização. Sangue de Jesus tem poder, irmãos. A gente não tem, Deus não tem prazer na morte do ímpio. É uma coisa muito triste quando uma alma se perde. Uma alma perde a sua salvação. E as pessoas não pensam no parente da pessoa, não pensam em quem está assistindo, quem pode ver aquele vídeo falando da família dela. Gente, tem que ter empatia, tem que ter amor. Tem que ter amor ao próximo. Isso é falta de amor ao próximo, irmão. Porque se alguém está falando isso do meu irmão é famoso, meu irmão parte deste mundo, vai para o outro mundo, e vem um crente dizer, depois vai reclamar, porque não gostam de evangélico. Aí vai reclamar. Por quê? Porque dá mau testemunho. Dá mau testemunho. Hélico, tridimensional e tal, a gente não consegue explicar. O inferno é uma delas. O inferno é uma delas, a transformação do corpo é uma delas. Veja, 1 de João, capítulo 3, versículo 2. 1 de João, capítulo 3, verso 2. Diz assim, amados, agora sabemos que somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos como haveremos de ser. Então a gente não sabe nem... As nossas informações são muito limitadas. A gente não sabe como nós vamos ser lá na vida espiritual. Não, mas Jesus diz que andaremos à luz da Nova Jerusalém. É verdade, mas como a gente vai ser? Não dá para saber como vai ser o corpo, como vai ser... A gente não tem muitas informações. A gente tem a Bíblia, a teologia saudável, ela é baseada em revelação. Tudo que a gente sabe sobre Deus é porque Ele revelou a gente. Tudo que sair da revelação é invenção das pessoas. Mas Ele não revelou tudo. Ele revelou o que a gente precisa saber. Muito cuidado com pessoas que falam que foi arrebatado. Fui arrebatado 7 vezes. Aí fui arrebatado 15 vezes. Pra onde você foi? Pro inferno. Você gosta de ir lá, hein, meu amigo? Porque eu não tenho nem um pingo de vontade de saber de como é que é aquele lugar. Só pela Bíblia a gente já fica horrorizado. Imagina só, né? Ter que ficar indo lá. Como fica a cabeça de uma pessoa dessa?
Como é que fica a cabeça da pessoa que desceu para lá? Eu mesmo tive uma revelação uma vez que era 2 pessoas que eu conhecia gritando de uma forma muito horrenda. E eu acordei e fiquei 3 dias com depressão de ter tido aquela visão, de ter tido aquele sonho. Um sonho perturbador. Então, eu falo pra você, pra quê? Pra que querer saber de como é o inferno? Você tem que ter curiosidade de saber como é o céu. Né? Ter curiosidade de saber como são as coisas lá no céu. Aí sim. Então, como é o inferno lá? Então, eu sei que é um lugar, sei que é de eterno, é o que eu sei. Mas pela Bíblia dá pra gente saber, ou ter uma ideia de quem será lançado no inferno, né? Completamente. Completamente. O que a gente não consegue saber é todas as informações sobre como funciona o inferno lá dentro. Porque saber quem vai ser lançado é simples. É aqueles que rejeitam Jesus como seu único e suficiente Salvador, aqueles que zombam, escarnecem a vida toda e não se arrependem dos seus pecados, pessoas que pecam e não conseguem parar de pecar. São pessoas que sempre pensam em fazer maldades para os outros, não têm arrependimento. Eu estou falando só de pessoas que não é crente, não. Estou falando de pessoas evangélicas também. Pessoas que ficam cuidando da vida dos outros, fofocando dentro da igreja, falando mentira, ou cobiçando a vida dos outros, cobiçando a mulher do próximo, cobiçando dentro da igreja. Esses tipos de pessoas não vão herdar o reino do céu, simples assim. Simples assim. Não vai herdar o reino do céu. E acabou. Só se ele se arrepender e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. É meio duro falar, mas a realidade é essa. Uma vez, Jesus, um discurso pesado, e os discípulos estavam ali tudo em volta de Jesus e uma multidão. E aí Jesus desceu a lenha. E aí um daqueles que estavam lá na multidão disse: olha, que discurso duro. Quem que pode ouvir isso? E foi saindo um a um. Foi saindo um a um. Nesse momento, Pedro olhou para Jesus. Jesus olhou para Pedro. Pedro novamente olhou para a multidão indo embora. Olhou para Jesus. E Jesus olhou para Pedro e disse assim: se quiseres ir, vá também. Pedro olhou nos olhos de Jesus, acredito com os olhos cheios de lágrimas. Eu não estava lá, mas eu acredito que estava com os olhos cheios de lágrimas. E disse assim: para quem iremos nós? Para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para quem? Não para onde? Para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Tremendo. Então, é simples. Os que não herdarão o reino do céu são aqueles que não gostam de ouvir o que o Espírito diz à igreja. Porque quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Bom, eu gostaria de continuar, mas o vídeo vai ficar muito grande. Eu vou deixar o link da descrição para quem tiver interesse de assistir o canal do César Cavalcante, que é o podcast do nosso irmão pastor. Ele é um homem muito sábio, eu admiro muito o trabalho dele, que Deus abençoe. E não esqueça de se inscrever no canal. Deus abençoe sua vida e volte mais vezes. E até a próxima. Amém.